Fala galera, eu sou Beto Sargentelli, estou aqui no Sessão Popular para participar do quadro Sessão Entrevista. Eu acho que nascer numa família de artistas influenciou muito assim as minhas escolhas, né? Acho que desde o gosto pela canção, pela música, de uma maneira geral, pelos estilos, essa coisa eclética que eu tenho, graças a Deus, eu tive a oportunidade de beber em várias fontes musicais, artísticas, né? Minha família, além de músicos também, meu pai era ator, minha mãe é pedagoga, então a gente tem sempre uma relação humana ali muito bacana, né? Não à toa, além de ator também, eu sou arte educador, então eu tenho uma relação com a educação também, além do meu trabalho, minha carreira nos palcos. Então, com certeza influenciou sim, tanto no teatro quanto na música. Legal. Meu primeiro contato com a arte foi justamente com a música, né? Pelo fato de eu ter aquela ambiência em casa mesmo, né? Dos meus pais cantando e, enfim, meu pai também tocava violão, meu avô, acordeonista, pianista. Então, as reuniões em casa eram muito banhadas à música, né? Mas o contato com o teatro, que é realmente uma paixão avassaladora que eu tive, foi muito curiosa a primeira experiência, né? Porque a minha mãe sabia que eu era muito tímido, realmente eu era muito tímido, era uma coisa quase que do dia a dia mesmo, era uma complicação, porque eu chegava no colégio e tinha uma dificuldade de estabelecer amizades e tudo mais, e minha mãe, já sabendo que eu tinha uma facilidade com a arte, ela falou: filho, vai fazer teatro no colégio? Vai, tem um curso lá de teatro. Vai ser bom para você se soltar e tudo mais. E aí eu cheguei lá, enfim, no primeiro dia de aula e me apaixonei perdidamente pelos palcos. Realmente o teatro para mim tem uma importância hoje quase que essencial, fundamental. E quando eu me dei conta, eu já estava com 15 anos, em 3 companhias de teatro, além do curso do próprio colégio. Então eu bebia, dormia, tomava banho, teatro. Então era uma coisa realmente muito intensa para mim. E a música acabou caminhando junto também, inclusive nas peças. É muito curioso, porque o pensar em outra carreira, né? Quando a gente pensa assim, você faria outra coisa da sua vida? Foi muito curiosa a minha trajetória nesse sentido também, porque eu ali na adolescência, um pouco, 14, pré-adolescente, né, adolescente já, eu tinha uma coisa, como eu posso dizer, um certo interesse em jornalismo e um certo interesse em veterinária, né? Então é engraçado quando eu olho hoje, porque não. Talvez jornalismo, por eu gostar muito de redigir, eu tenho sempre tive uma facilidade com as palavras, no desenvolver das palavras e inclusive no papel, né? Não só aqui na oratória, né? Então, depois, só que infelizmente, ou felizmente, acho que muito mais felizmente, com 15 anos eu já abandonei essa ideia, porque eu já estava apaixonado pela arte cênica, não à toa acabei enveredando na faculdade de artes cênicas, licenciatura e bacharelado, então acabou que não só foquei nos palcos, né, no domínio dessa arte dramática e cênica, como também na arte educação, que acabou sendo uma coisa muito feliz assim para mim. Eu realmente também gosto muito de ter me formado também como arte educador. É muito bacana, assim, como as coisas foram acontecendo na minha carreira. Tanto que eu até acho esquisito quando eu ouço, você é um dos grandes nomes, assim, né, do teatro musical, referência e tal, porque a gente nunca se enxerga desse jeito, né? Eu sempre busco encontrar algo novo, inovar, tentar me manter ativo, aprendendo sempre. Então, quando eu ouço isso de fãs, ou até, enfim, numa entrevista, é até engraçado, assim. Fico lisonjeado,
mas ainda eu acho que tem muita coisa para conquistar, né? Mas claro que a minha trajetória foi muito, sou muito grato pela minha trajetória, né? Depois desse processo do teatro mesmo, de prosa, né, que eu vivenciei bastante tempo, eu acabei enveredando pelo teatro musical de uma maneira muito inesperada, na verdade, né? Porque eu sempre tive uma habilidade musical, em termos de cantar, ter uma relação com o instrumento musical, mas eu utilizava nas peças de teatro de prosa como uma maneira complementar, não como parte da narrativa, como é dentro do teatro musical, né? Dentro dos moldes do gênero do teatro musical. Então, com 17 anos mais ou menos, um colega meu da companhia pegou e falou: Beto, vamos lá, você é bom ator, você é bom cantor, você dança, tem uma habilidade com a dança, músico, por que você não faz teste para esses grandes musicais da Broadway que tem aqui no Brasil? Aí eu falei assim: como assim teatro musical Broadway? Eu não tinha ideia que existia essa magnitude, né? Já um mercado se consolidando na época, né? Não estava como está hoje, tão firme e forte, mas já estava bem forte na época, 2009, 2008, por aí. E aí eu resolvi enveredar, assim, tentar fazer alguns testes e falar: bom, acho que de alguma maneira isso vai dar certo, vamos ver. E aí eu fiz meu primeiro teste e eu cheguei até as finais para os americanos, né? Eu acho que era de uma franquia, acho que a Bela Fera, se eu não me engano. E aí eu cheguei nas finais e não rolou, mas eu falei: cara, se no meu primeiro teste para esse tipo de espetáculo eu cheguei nas finais, eu acho que eu levo o jeito para a coisa. Acabou que eu fiz minha segunda audição, que aí eu já passei, que foi o Into the Woods e depois Charlie Brown. Aí eu fui enveredando pelo mercado. Depois eu vou até falar com mais detalhe, eu acho, sobre isso, mas de alguma maneira eu senti que esse processo de carreira mesmo foi muito bacana, porque os projetos foram aparecendo dentro desse âmbito e eu fui me dando bem. Óbvio que depois que eu enveredei, eu me especializei, né? No meu segundo trabalho desse porte, eu já conheci o meu grande mestre do canto, né, que é o Marconi Araújo, e lá eu desenvolvi minha técnica vocal bastante também para teatro musical, né, o belting contemporâneo, no caso da técnica dele. E aí eu acabei também complementando já pelas aulas de dança que eu já fazia desde os 16, justamente pelo interesse cênico, nem pensando em musicais. Então, acabou que eu já estava me formando em artes cênicas, né, ou estudando, enveredando pela faculdade, mais os estudos e se complementando. Então, acho que foi muito interessante esse processo inicial da carreira e todos esses musicais que vieram em seguida. Esses personagens foram alguns bem distintos, né? Eu tive esse privilégio de ter recebido a confiança de fazer personagens muito distintos entre eles. Então, o que acontece? O meu processo de construção e desconstrução dos personagens é muito relativo, né? Depende de muitos fatores. Claro que eu trago o repertório que eu tenho, que eu conheço, que eu já estudei, que eu me aperfeiçoei, os processos de criação dentro dos métodos que eu estudei, né? Tanto o Stanislavskiano como o Meyerholdiano, entre outros, e a gente busca muito de acordo com cada personagem. Então, a direção às vezes pede uma coisa específica, ela ajuda nessa criação, pede um caminho do corpo para o interno, do interno para o externo. Então, isso são referências que a gente busca de repertório físico, repertório vocal, repertório psicológico, né? Então, depende muito, né? Depende muito mesmo. Por exemplo, no caso do burro falante no Shrek, falando de um personagem icônico que me trouxe muitas alegrias aqui na temporada de São Paulo, né? Principalmente, que foi a que eu fiz. Eu fui muito por uma busca de uma referência do filme, né?
de entender o que era esse personagem, que é um animal, né? Mas que é um animal que a gente se apaixona justamente pelas características humanas, né? A gente ri do que é humano, a gente não ri do que não é humano. Então, no caso do burro, eu encontrei a carência humana que ele tem, eu encontrei o modo ansioso que ele tem. São características nossas, e é isso que encanta o público, quando eles enxergam coisas deles nesse personagem que é improvável, no caso, um burro que fala, né? O fato dele falar já o torna humano, né? Então, esse processo foi muito bacana e também um processo corporal muito diferenciado que eu fiz, né? Busquei uma coisa de trazer uma referência desse animal para o meu corpo humano, mas tentando imprimir um pouco o que é esse animal e como isso se tornaria verdadeiro, se tornaria crível, né? Então esse processo foi muito bacana e ele veio justamente depois de 2 projetos em que eu fiz mocinho, né? O mocinho, o galanzinho, né? No caso do Família Addams, que era o Lucas Bienick, o próprio João, do Jack, do Into the Woods, né? Que tem essa coisa mais padrão e mais dentro de um perfil e tudo mais. Então foi uma quebra também, onde as pessoas enxergaram, caraca, o Beto se desconstruiu, caraca, o Beto procurou ir longe do que ele vinha fazendo. E é uma coisa que eu acredito muito. Eu acho que a gente tem que buscar sempre sair um pouco da nossa zona de conforto na construção dos personagens e principalmente se desafiar. Eu adoro um desafio. Eu acho que graças a Deus, de certa maneira, o mercado me proporcionou isso, porque de alguma maneira eles talvez tenham enxergado que os desafios... o Beto... Dá para o Beto que ele tenta resolver. Então, assim, de certa maneira, eu tive um privilégio mesmo de construir personagens muito distintos, né? Se você olhar o Jack, é um menino, né, de 12 anos, 8 anos, entre 8 e 12 anos. Então, foi difícil imprimir essa jovialidade, porque eu tinha 17, 18 quando eu fiz, mas não era tão distante assim, né? Então, foi bacana. O próprio Lucas da Família Addams também tem essa coisa jovial e tinha muito a ver com o meu perfil. Aí veio o burro, que marcou muito nesse lugar. Depois teve um personagem que foi bem interessante também na construção, foi na minha primeira ópera rock, Jesus Cristo Superstar, que é, enfim, um clássico da Broadway também, né, que é incrível. E eu fiz o Simão, que era um apóstolo bélico, né, tem uma agressividade muito grande, tem um skill vocal também muito específico, né? Notas bem agudas e também dentro de um outro estilo vocal que me proporciona também essa versatilidade, né? Comparado ao burro, por exemplo, que eu fiz uma voz de barítono, uma voz encorpada, uma coisa mais aqui, para justamente imprimir essa brincadeira. E depois foram alguns personagens que foram bem dicotômicos entre eles, né? Que foi... Acho que depois disso veio o Pablo. Não, veio o Rei Leão, né? Onde eu tive o privilégio de fazer esse grande espetáculo da Disney e da Broadway, né? Da Disney on Broadway, no caso, que é um grande sucesso até hoje lá. E eu tive a oportunidade de fazer o personagem do Simba, né? Que é enfim, é o Simba do Rei Leão, gente. É realmente um privilégio e uma dificuldade extrema, tanto vocal quanto física, né? Então, a construção física desse personagem é muito específica, né? A dança afro, a questão da dança balinesa, né? Que a gente faz, que é um estudo muito legal da Julie Taymor, né? Que é a diretora que criou o espetáculo. Foi realmente uma experiência incrível. Além de ter os 11 sul-africanos no elenco, onde você troca com tribos diferentes, né? Eles são 11 sul-africanos, mas de tribos totalmente distintas. Então é uma troca quintuplicada, né? Então realmente foi muito especial nesse sentido, além de ser um desenho que eu acho que minha geração consumiu e ama demais, né? É realmente algo muito especial. Depois, aí veio um desafio incrível na minha carreira, que foi o Mudança de Hábito, né? Sister Act, onde eu fiz o Pablo, que é um personagem
extremamente improvável também, que é um latino fajuto, né? Um gangster latino que tem uma coisa, que canta no registro do Bee Gees, né? Muito agudo, extremamente agudo, e ele e os capangas, né? Os outros dois personagens, o Joe e o TJ, né? Que também foi feito por amigos muito queridos. Foi um presente, porque eu só falava em espanhol no espetáculo, e eu busquei um corpo muito anos 70, muito John Travolta, que a história se passa naquela época. Então tem uma pegada muito específica, calça boca de sino, essa brincadeira de construção. E foi o papel que me deu minha primeira alegria, né? Meu primeiro prêmio como melhor ator, né? Foi o prêmio Aplauso Brasil, de melhor ator coadjuvante, por esse papel. Então foi totalmente improvável, porque a gente fala, é um papel, como eu posso dizer, não é o papel protagonista, mas é fazer a parte do núcleo coadjuvante, e eu tive esse privilégio de ser enxergado pelo júri, né? Então para mim foi muito especial. E aí depois, enfim, alguns, né? Aí vieram o próprio Galileu, do We Will Rock You, que foi cantar Queen é muito especial, né? Ter cantado Queen num espetáculo musical, dentro de uma história futurista, que é muito louca, do We Will Rock You, foi muito especial, né? Eu alternava o papel com um grande colega, um grande amigo também, e a gente se divertia muito fazendo esse papel, e a gente... era uma emoção diária, né? Cantar Queen, você cantar Bohemian Rhapsody no palco, sabendo que o Brian May e o Roger Taylor aprovaram o elenco, a produção, saber que tem uma relação direta é muito bacana. E cantar rock and roll também, que é extremamente difícil cantar o que Freddie Mercury cantava, realmente realmente algo, um skill muito especial, né? Muito específico. E no caso, em seguida, eu tive uma alegria incrível, que foi o Godspell, que é um espetáculo que eu sou suspeito para falar, porque me ajudou de diversas maneiras, em diversos níveis. Eu tenho um lugar muito especial mesmo, né? A direção do Dagoberto Feliz, que era um diretor que eu sempre quis trabalhar, pela história que ele já tinha, né? Dentro do teatro de prosa mesmo, né? Aqui brasileiro, e essa relação que ele tem com a música e a direção que ele teve foi muito especial. O papel foi muito especial. Judas, né? Ter feito o Judas, que é um papel tão difícil, né? Tão difícil defender esse personagem. Então, dentro do Godspell, que basicamente são os atores brincando de contar essa história, né? Nisso o Dagoberto foi muito feliz, literalmente, parece até piada, Dagoberto Feliz, foi muito feliz, mas realmente ele foi muito feliz na escolha da proposta cênica mesmo, né? Uma proposta épica, brechtiana. Então a gente conseguia se apropriar desse conteúdo e falar dessas parábolas numa realidade tão difícil que a gente vem vivendo, né? Nos últimos anos, a humanidade vem vivendo. Então foi muito especial pelo cunho criativo, né? O elenco muito especial, e teve esse privilégio também, inclusive a gente teve esse privilégio também de ser indicado, né? O Dago como melhor diretor, a de qualidade, e eu como melhor ator. Então realmente fomos agraciados por esse projeto. Depois de Godspell, olha lá, tô falando, já tô indo na lista toda, gente. Depois de Godspell, teve uma construção que foi realmente um marco, né? Mais um marco assim na minha carreira em termos de diferença entre personagens, né? Depois de 10 espetáculos, se eu não me engano, da Broadway que eu tinha feito em seguida, eu vinha fazer Dois Filhos de Francisco, que é um espetáculo, o único espetáculo nacional da Time for Fun, que é uma das maiores produtoras do Brasil, das franquias americanas e dos espetáculos internacionais. Eu vinha fazer Dois Filhos de Francisco, que é um espetáculo totalmente brasileiro, fazendo o Zezé de Camargo, né, cantando músicas num estilo vocal totalmente diferente do que eu vinha fazendo nos últimos anos, e uma construção corporal delicada, né, difícil, uma construção vocal também muito delicada,
porque a voz falada do personagem, enfim, da personalidade que existe, né, nesse caso, é totalmente diferente da voz cantada. Então eu fiz um trabalho de pesquisa vocal para conseguir falar naquele registro que ele fala aqui nesse lugar e cantar extremamente agudo numa região que fosse saudável para mim, para fazer 8 shows por semana. Então, foi um trabalho bem bacana com fono, um trabalho bem bacana com o meu vocal coach, para ter essa habilidade e conseguir manter a voz inteira durante toda a temporada, além da construção corporal, que também foi bem específica, enfim. O espetáculo cumpriu 2 temporadas de muito sucesso, né? E eu tive o privilégio nossa, me trouxe inúmeras coisas que me fazem sentir muita gratidão, né? O Prêmio Aplauso Brasil de Melhor Ator, enfim, entre outros prêmios. Eu ganhei acho que uns 3 prêmios com esse espetáculo, por esse papel, que também foi realmente algo que todo mundo não esperava ver, e que bom que deu certo, né? Foi algo muito especial. E depois disso, aí eu produzi, aí eu realizei minha primeira produção, né, como ator e também produtor, que foi no espetáculo The Last 5 Years, aqui no Brasil, né, os últimos 5 anos, onde eu vivi um papel que eu sempre quis viver, o Jamie, né, é um papel que durante anos eu gostava, enfim, eu vim acompanhando esse espetáculo, eu vim estudando e prospectando a pré-produção desse espetáculo. Então, ter realizado ele aqui no Brasil, tanto como ator quanto como produtor, foi muito especial, e é um espetáculo extremamente difícil. É um espetáculo off-Broadway, né, para 2 atores, que eu fiz com a Eline Porto, minha parceira, companheira, além de tudo, e também parceira de cena nesse caso. A gente estudou muito para fazer esse espetáculo, e o Jamie é muito difícil, porque ele tem uma extensão vocal que vai do muito grave ao muito agudo, e o registro, a tessitura, a extensão vocal desse personagem é muito difícil, né? E a curva dramática, então, nem se fale, porque realmente eles vão de 8 a 80, né? É um espetáculo que tem todas as temperaturas, que tem uma dificuldade cênica muito forte, né? Teatralmente ele é muito forte, não só vocalmente, por isso que ele é tão difícil de fazer e tão difícil de ser executado com saúde, qualidade. Então também foi um grande desafio que também me trouxe muitas alegrias. Eu tive o privilégio de ganhar o Bibi Ferreira de melhor ator por esse espetáculo, por esse personagem, que foi um prêmio não só para mim, mas para a produção, para todos que estiveram envolvidos, né, numa primeira produção que a gente sabe que é muito batalhada no Brasil. Então, a gente ter conseguido foi muito legal. Uma equipe incrível, João Fonseca, nosso diretor, entre todas toda a equipe, realmente muito especial. Tenho muita gratidão por isso. Mas estamos chegando no fim, gente. Estamos chegando no fim. Tem também, em seguida, eu fiz o Billy Elliot, que aí é um espetáculo que eu realmente tive como eu posso dizer, uma gratidão também muito especial, porque eu assisti aquela turnê que veio em 2015, 14, eu acho, internacional do espetáculo, e eu assisti no Critical Hall e falei assim, meu Deus, que espetáculo magnífico, que coisa incrível, pena que eu já sou velho para fazer o Billy, porque realmente é muito difícil o Billy, né? São crianças de 8 a 11 anos que protagonizam o espetáculo e tem que dançar, cantar, interpretar muito. E eu falava assim, gente, que pena que não virá, porque eu queria fazer o irmão mais velho. Que pena que vai demorar para vir, aí eu não vou conseguir fazer esse papel, porque, enfim, não vai ter crianças, eu acho, aptas para fazer. E quem diria que 4 anos depois, 2019, se eu não me engano, o Billy Elliot viria para o Brasil. E eu teria o prazer de receber o convite para fazer justamente Tony Elliott, que é o irmão do Billy. Então, realmente o universo me deu esse presente, né? Esse personagem também tão difícil, extremamente difícil cenicamente. Uma construção também corporal e vocal muito difícil, porque ele é muito agressivo, ele tem uma característica muito de minerador mesmo, um povo muito batalhador, muito bruto, né, das minas de carvão ali
da região, né, onde se passa a história. Então, foi um processo também muito bacana, muito especial e que também, enfim, me trouxe alegrias aí que, enfim, muitas, né? E agora estava me preparando aí, até tudo parar, né, na pandemia, para viver aí um personagem que eu realmente sempre sonhei em fazer, que é o Tony em West Side Story, né? Um clássico da Broadway, que vai ter um remake, inclusive, do Spielberg, que estreia esse ano ainda. Uma ansiedade enorme para ver o filme e também realizar esse espetáculo, né? Sob direção aí do Charles Miller e Claudio Botelho, que são incríveis, direção musical do Cláudio Cruz. Então, realmente, fazer esse espetáculo neste papel, né, o papel protagonista dessa peça, realmente é muito especial, além de ser a primeira contribuição de Sondheim para o teatro musical com composições de Leonard Bernstein. Então, é realmente um privilégio imenso, imenso fazer esse espetáculo. Graças a Deus, temos notícias que em breve voltaremos, né? Em breve o espetáculo retorna. É só realmente tudo se normalizar e a gente estreia e vai ser aí um privilégio. Bom, nossa, muito difícil responder qual é o meu personagem mais desafiador, né? Foram inúmeros desafios em cada um deles. E realmente tem uma coisa muito específica, né, em cada um. Como eu disse, você desde fazer animais, até fazer uma época, vivenciar um personagem em uma época tão específica, né, no caso dos anos 70, ou anos 50, no caso do West Side, anos 70, no caso do Sister Act. Então, é realmente uma contextualização geral, né? Então, se eu for escolher assim, o mais desafiador, eu acho que eu colocaria todos, claro, porque todos são desafiadores, mas o mais desafiador eu acho que foi... Vou falar dois, vai. Eu acho que foi o Jamie, no The Last 5 Years, porque realmente é 1h30 sem respiro, é o tempo todo em cena, fazendo uma coisa extremamente difícil vocalmente, extremamente difícil cenicamente. É uma atenção o tempo todo, realmente é um personagem que me desafiou muito e que eu tive um maior prazer de ter esse desafio, né? De realizar esse desafio para mim. Então, foi muito bacana. E o Zezé, do Dois Filhos de Francisco, também foi muito desafiador por diversas questões, né? Pela questão de ser uma criação a partir de um filme, né? E principalmente de ter uma referência de uma personalidade viva, né? Então o público todo tinha uma referência do próprio Zezé, do Mirosmar, né? E a referência também do filme, que tinha sido um grande sucesso. É um grande sucesso, né? Foi um grande sucesso de bilheteria do Breno Silveira, né, o diretor, que nos dirigiu também no musical. Então, ter a mesma direção que eles tiveram no filme também foi muito especial, né? Então, foi uma construção muito delicada, com muito carinho, muito esmero, uma relação também com a minha família, de certa maneira, porque o brasileiro todo, quem não cantou numa roda um sertanejo, quem não cantou um modão, né, que a gente fala, nem que seja sertanejo raiz, né, uma relação com essa coisa muito tão brasileira, né? E como eu disse, minha família é tão eclética, né? Acabou que eu tinha essa vivência da música internacional, da música brasileira e também da música sertaneja. Então foi muito legal rebuscar lá atrás um pouco dessa coisa e adicionar também nesse personagem, além do que eu já disse, que é uma construção vocal muito delicada e uma construção física muito delicada, realmente. Então, além de ter desenvolvido também o aprendizado do acordeon, né? Lá que eu fui estudar acordeon para entender como tocar mesmo e como conseguir utilizar isso em cena. Eu precisava ter uma habilidade mínima, porque ele é um acordeonista, né? Inclusive, por uma coincidência maravilhosa, eu acabei tocando o acordeon também em Billy Elliot, né?
dentro de um contexto totalmente diferenciado, né? Europeu, quase que dentro de um estilo totalmente distinto, eu consegui utilizar também essa habilidade depois. Então, eu acho que os personagens têm essa coisa gostosa, que eles adicionam muita coisa pro artista, né? Cada personagem que eu fiz, eu tive um desafio e agreguei algo muito bacana para minha vida, para o meu aprendizado. Então, o mais desafiador são esses dois, mas todos me desafiaram em diversos níveis. Sim, eu tive contato, sim, com o Zezé, né, antes do espetáculo acontecer até, porque na divulgação, a primeira foto de divulgação que a gente ia fazer do espetáculo, do anúncio desse espetáculo, a gente encontrou com eles. Então fizemos, eu e o Bruno Fraga, que fazia o Luciano, a gente encontrou com os dois, né, a gente se encontrou com os dois no estúdio e foi maravilhoso. Foi maravilhoso, porque ele foi super receptivo, eles foram super receptivos, né? No meu caso, com o Zezé, foi muito engraçado, porque ele falou, pô, escolheram um cara mais novo, mais bonito que eu, sacanagem, né? Brincou com isso, então ele já quebrou o clima logo de cara, assim. E óbvio que eu estava ansioso por esse momento, de entender como ele ia reagir e trocar, e foi muito especial. E ele foi, sim, assistir na estreia, inclusive ele, seu Francisco, Dona Helena, a família toda foi assistir, foi muito emocionante, eu acho, para eles, e tanto para eles quanto para nós, é claro. E depois subiram ao palco para cantar com a gente, então foi muito, muito bacana esse momento mesmo. E viver uma personalidade de tanto sucesso no Brasil realmente foi bem específico, e esse carinho deles foi bem bacana. A carreira fonográfica é uma coisa bem bacana, assim, porque claro que eu sempre pensei de alguma maneira nisso, mas a minha carreira no teatro como ator, né, sempre foi muito forte. Eu sempre gostei muito, né, da minha carreira de ator, como ator, estudei muito para isso e tudo mais, então eu vinha seguindo apenas nesse segmento, né, só que justamente no processo de Dois Filhos de Francisco, ao término da temporada, eu recebi um convite do empresário deles, da dupla, para me lançar no mercado fonográfico também, né? Hélio Bernal, aí, um ganhador do Grammy Latino, até falo para ele que eu tô muito chique, né? E o Hélio, ele tem um entendimento do mercado muito, muito grande, então ele falou, cara, o que você acha da gente te lançar? Vamos escolher um âmbito bacana. No caso, eu me lancei no segmento pop, né? Música pop mesmo, brasileira. E a gente teve um lançamento de muito, muito sucesso, graças a Deus. Nas Quatro Estações, que é o single, foi lançado no finalzinho de 2019 e teve um sucesso absurdo, né? Realmente, o streaming foi muito, muito bacana, né? O desempenho do streaming foi muito bacana. A gente está com, nossa, milhares milhares de streamings. O clipe também foi muito especial, né? A gente gravou no Rio de Janeiro, numa praia paradisíaca, e também foi um grande sucesso. As pessoas adoraram o clipe, adoraram a canção. E com isso também tivemos o show de lançamento do single e da carreira fonográfica, né, em 2019, no Paris 6 Burlesque, e foi um grande sucesso também, foi muito bacana, a gente ficou muito feliz com o resultado e de como as coisas andaram, né, também nesse âmbito. Claro que a gente não pode segmentar, pensar que é uma coisa ou outra, né, é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, porque a minha carreira de ator sempre vai ser muito forte também, tanto quanto a carreira de cantor. Então, eu não acredito em prateleiras, como as pessoas fazem. Colocam a gente, aquela pessoa faz isso, aquele faz aquilo, aquele faz o outro. Não, eu acho que a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo, o que é muito bacana, né? Eu gosto de me manter ativo em todos os âmbitos. Então, a carreira de ator é firmíssima e estou muito feliz com ela. Inclusive, estamos aí para estrear um novo espetáculo. E no quesito fonográfico, também tem uma nova canção, que já está gravada, inclusive, até antes da pandemia.
e o clipe ainda não foi executado. A gente ainda vai gravar esse clipe. Temos aí já uma prospecção para isso, inclusive novos shows que vão abraçar também esse novo lançamento com esse novo clipe, que estamos aí ansiosos para lançar também assim que tudo isso passar. Estamos aguardando esse momento para retomar também esse segmento. A experiência no audiovisual foi muito bacana para mim. Eu fiz coisas muito, muito bacanas. O Black Mirror, por exemplo, foi impressionante assim, o contato com essa produção internacional, né? Que é uma série, o único episódio gravado no Brasil. Eu tive o privilégio de fazer parte do elenco coadjuvante. E a estrutura dessa produção foi realmente muito especial. Você fala assim, é algo magnânimo mesmo. Você olha e você fala, é magnífico. Você fala, é uma estrutura, uma organização. A série é incrível, né? Eu já era fã da série. Então, quando eu fui fazer os testes, a gente nem sabia para qual série seria. Era uma coisa muito nichada, escondidinha, porque é assim, né? Eles não falam muito sobre durante os testes para não ter spoiler, para não ter essas coisas. Então, foi muito bacana quando rolou, né? A gente fez aí algumas pessoas no Brasil apenas que fizeram parte desse episódio, porque o elenco protagonista todo era internacional mesmo, né? E eles pegaram alguns atores aqui para fazer algumas inserções, participações. Claro que foi cortada muita coisa, aquelas coisas de edição, mas só de ter participado foi muito especial. Foi uma experiência magnífica, realmente. E depois, agora recentemente, inclusive, nesse ano eu gravei um longa, né, também, que foi especial demais. O nome é Verão Fantasma, né, do Matheus Marchetti, que é um longa-metragem que pega um segmento muito bacana, que é o do suspense, a coisa thriller, dentro de um contexto também LGBTQ, que eu acho muito bacana. LGBTQI+, que eu acho muito bacana. E foi realmente muito especial ter essa experiência, né? Viver o personagem que eu vivi lá, né? O Bernard Folk, no caso, foi muito bacana, e estreamos em 2022, vai ser bem bacana. E a interpretação realmente, a outra pergunta que tem essa coisa, qual a diferença da interpretação do ator no palco e do ator para a câmera? Realmente tem uma diferenciação, né? A gente tem que partir sempre de um pressuposto que a verdade tem que ser sempre constante. Então, eu acredito isso, tanto no teatro quanto no audiovisual. Tem que ter verdade, tem que estar vivo por dentro, tem que estar inteiro, né? E aí, com isso ajustado, a gente adequa para a linguagem, né? No palco, a gente tem que buscar ter uma expressividade maior, conseguir ter um contato, um alcance maior em termos de tamanho dessa interpretação, para que a plateia toda consiga compreender e entender o que você está dizendo, e também tem uma relação direta, a gente ouve e sente exatamente como está chegando isso no público, e isso é muito especial. Porém, no audiovisual tem também outras vantagens, né? Que é uma interpretação extremamente minimalista, fresca, né? A gente tem que encontrar um frescor sempre muito especial para aquilo ficar verossímil, né? E reduzir bastante essa expressividade para a câmera, mas sem deixar de ter verdade, sem deixar de ter a vida, né? Que é o mais importante. Eu falo isso, inclusive, para os meus alunos. O menos é mais, mas o nada é nada. Então é importante você conseguir ter verdade, né? Para contar. Então eu acho que as dificuldades e as semelhanças sempre tem, né? Então a gente tem que tentar sempre se adequar à linguagem. Então realmente eu gosto muito de fazer tanto teatro quanto audiovisual, por isso, pelo desafio de ficar nessa adequação para a linguagem, entender a linguagem, as linguagens, é realmente algo muito especial. Bom, o show Tal Filho foi muito especial, por diversos motivos também, claro.
Foi um show em homenagem ao meu pai, né, que naquele ano havia falecido, e realmente foi muito... Era uma arte que eu precisava contar naquele momento. Então, o repertório todo foi em homenagem a ele. Foi também um aceno para um show que eu já vinha querendo há muito tempo fazer. Já era um primeiro respiro dentro desse âmbito fonográfico, né? Que eu sempre gostei de realizar shows. Eu tive isso também na adolescência e tudo mais, com bandas e tudo mais. E aí foi a oportunidade que eu encontrei de homenagear, de decupar aquela perda, né? Então, foi muito bacana pelo repertório, pelas pessoas que foram, pelos convidados, que foram amigos extremamente queridos que eu convivi, que eu tive a oportunidade de trocar no palco, né? Tive o César Mello, que é um amigo amado, que participou, o Daniel Boaventura, foram amigos extremamente importantes para mim nesse processo. A Ana Luísa participou também, a Bianca Tadini, são amigos que eu tenho, assim, que carrego no meu coração e sempre vou carregar, porque eles fizeram parte de uma homenagem que para mim foi, acho que, para celebrar toda a relação bacana que eu tive com meu pai e que eu tenho até hoje. Então, carrego num lugar com muito carinho esse show também. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Obrigado ao canal Sessão Popular pelo convite, pelo carinho. Foi um grande prazer participar desse quadro. E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Sessão Popular para acompanhar todas as novidades. Beleza? Espero todos vocês lá na estreia do West Side Story para me assistir. Beijão!